Olá, boa noite. Sou o Guilherme Bernardi, cardiologista. Estou falando com vocês aqui do Instagram do IOSC Hospital Dia, nosso hospital em Chapecó, onde eu exerço meu consultório de cardiologia. E o tema de hoje que nós vamos trazer para vocês é um papo aqui sobre as inovações em cardiologia que tem de novo, principalmente na área minimamente invasiva. Tá? O meu convidado de hoje é o meu irmão e meu novo colega, cardiologista no IOSC, o Dr. Fernando Bernardi, médico, cardiologista, hemodinamicista, e que vai bater esse papo com a gente aqui. Tá? Deixa eu convidar ele aqui e nós vamos logo iniciar. Solicitação. Boa noite, Fer. Tudo bem? Boa noite, tudo certo? Estamos ao vivo aqui na live do IOSC, que está sendo transmitida Perfeito. no Instagram do IOSC, para todos os internautas que acompanham, né, esse hospital em Chapecó. Então, introduzindo, eu sou o Guilherme Bernardi, médico cardiologista, moro em Chapecó, atuo meu consultório clínico no Instituto de Olhos de Santa Catarina, no IOSC, Hospital Dia, e trabalho com a parte de cateterismo no Hospital Regional do Oeste. Tá? E eu quero aqui hoje trazer para vocês esse meu convidado, que é o Fernando, meu irmão, que também está morando em Chapecó agora, e começou essa semana as atividades dele como cardiologista da equipe do IOSC. Fernando, se apresenta para o pessoal aí e vamos começar o nosso bate-papo. Beleza, Gui? Obrigado. Quero agradecer a toda a equipe do IOSC, que também me convidou para trabalhar nesse instituto, que é um instituto aí que todo mundo que chega lá já percebe que prima pela qualidade, né? Qualidade assistencial, qualidade do local. E então, uma satisfação muito grande estar chegando em Chapecó. Me mudei para Chapecó esse mês, né? Tem um mês e pouco, e já está entrando no IOSC, né? Para poder trabalhar lá como cardiologista e poder acrescentar aí nessa equipe de profissionais especialistas que já atuam lá. Então, como o Dr. Guilherme já falou, eu sou também cardiologista e hemodinamicista, né? Que é a área da cardiologia que faz procedimentos de cateterismo cardíaco, e também atuo e trabalho no Hospital Regional do Oeste, junto com o meu irmão, com o Dr. Guilherme. Então é uma satisfação muito grande poder estar chegando em Chapecó e já participando dessa equipe do IOSC, né, do Instituto de Olhos de Santa Catarina. Que bom, o pessoal vai perceber que a gente nesse bate-papo vai se chamar de Gui e Fer, porque é difícil chamar o irmão de Fernando, e tu com certeza não vai me chamar de Guilherme aqui. Bom, Então, isso aí. muito bom a Mas gente, acho que muito um bom a gente. bate-papo mais informal. Então, assim, o objetivo de hoje é a gente bater um papo aqui entre nós, né, entre colegas cardiologistas, sobre as inovações na área da cardiologia, né? E a gente percebe, a gente sabe que a cardiologia é uma especialidade que ela se renova constantemente, né? E a gente comprova isso porque o nosso pai, o Dr. Luiz, é cardiologista e se formou, né? Ele terminou a residência de cardiologia dele em 1978 no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. E ele fala com a gente assim, bah, o que eu aprendi lá em 78 não mudou tudo, né? E a gente vê a cada 10 anos, cada ano, cada congresso que a gente vai, as coisas vão se atualizando, né?
E hoje a cardiologia é uma área muito baseada em evidência, né, com muito estudo. E a nossa área, principalmente, né, Fer, que é a cardiologia minimamente invasiva, né, a cardiologia intervencionista, a hemodinâmica, que é uma especialidade que surgiu por volta da década de 80 e cada ano vem se atualizando e vem se aprimorando, né? E isso, o aprimoramento dela gera um resultado que é o aumento da sobrevida dos pacientes e a melhora da qualidade de vida. Então, para começar esse papo, que eu queria que tu falasse nesses dois pontos de aumento de sobrevida e aumento de qualidade de vida, o que a cardiologia, e nesse caso a cardiologia intervencionista, trouxe ao longo da sua história e que a gente hoje consegue ter essa tecnologia aqui no oeste de Santa Catarina. Bom, então, perfeito, reforçando aí o que o Guilherme falou, né, a cardiologia ela é uma das especialidades aí mais pioneiras em estudos, né, científicos, que são que é a tal da medicina baseada em evidência. Então a cardiologia, ela certamente ela é uma das líderes aí, né, da medicina em pesquisa clínica, né? E a pesquisa clínica traz inovações, traz evoluções, traz melhorias. Então isso que a gente vem realmente observando na cardiologia, e em especial na cardiologia intervencionista, além de ter muita pesquisa clínica, a gente tem muita tecnologia. E a tecnologia é algo que é infreável, né? Como a gente vê aí em todas as áreas, né, o ser humano, as inovações tecnológicas, a gente trabalha com muito equipamento, muito material, muito dispositivo, e a gente vê que as evoluções tecnológicas, elas são algo assim incrível, né, que a gente tem observado nos últimos 10 anos, né, mudanças assim, inovações e a possibilidade de tratamentos que antes não era possível, né, inimaginável, né, há pouco tempo atrás. Então, com certeza, alguns pontos que você perguntou, né, da área da cardiologia intervencionista que trouxe uma melhoria na qualidade de vida e na sobrevida, ou seja, né, que salvou pacientes, o cateterismo cardíaco, né, na nossa área. Primeiro, né, a gente tem que pontuar com certeza o tratamento do infarto, né? O tratamento do infarto agudo do miocárdio é a principal doença, que é a doença que mais mata no mundo, né? Hoje, o melhor tratamento é através do cateterismo, que é a desobstrução, né, rápida da artéria. A gente faz uma desobstrução mecânica, a gente consegue em poucos minutos entrar lá na artéria do coração que foi obstruída e fazer um procedimento de desobstrução que a gente chama de angioplastia. Então essa é uma técnica que está disponível lá desde a década de 90, mas que a gente vê, né, todo ano, cada 5, 10 anos, melhorias, inovações, melhora dos stents, melhora dos equipamentos, né, e isso aí tudo traz um benefício muito grande para os pacientes, né. Uma outra técnica que, né, a gente é muito fã e a gente faz, que também tem revolucionado isso, um pouco mais recente, é o tratamento, né, das cardiopatias estruturais, né, que são as doenças do coração que não são das artérias, né, dos vasos sanguíneos, mas de problemas maiores, vamos dizer assim, como por exemplo o problema das válvulas, né? Então hoje a gente consegue trocar uma válvula do coração, né, totalmente por catéter, com o paciente nem precisando de uma anestesia geral. E isso tem permitido a gente corrigir alguns defeitos cardíacos em pacientes que não têm condição de fazer uma cirurgia cardíaca, né? Até pouco tempo atrás, trocar uma válvula do coração ou arrumar uma válvula do coração, tinha que abrir o peito, anestesia geral, uma cirurgia grande, uma recuperação difícil. Isso num paciente jovem, vamos dizer assim, paciente de 50, 60 anos, até é tranquilo, mas para um paciente mais idoso, que é o que mais tem essas doenças, como com 80, 85 anos, começa a ficar muito complicado, porque o procedimento é muito grande e o risco cirúrgico é enorme. Então, por exemplo, a TAV, né, que é a troca da válvula aórtica, que é uma válvula que começa a envelhecer, né, que envelhece, endurece e começa a dificultar o trabalho cardíaco, hoje é totalmente factível a gente fazer a troca
através do cateterismo, sem ter que abrir o peito, e isso está disponível aqui na região, está disponível para os pacientes, coisa que até pouco tempo só estava nos grandes centros, e hoje está disponível aí para toda a população do oeste de Santa Catarina. E a gente faz esse procedimento. A gente vê que a inovação tecnológica, além dela ela progredir rápido, ela se dissemina, né? Então, a gente consegue trazer para uma cidade do interior, né, longe de uma capital, uma tecnologia inovadora e nova. Só para a gente poder esclarecer a questão do infarto, que eu acho que é interessante, o infarto é uma obstrução de uma artéria que leva sangue para o coração, né? Década de 70, não existia tratamento para isso, né? Na década de 80, surgiu um remédio que se colocava na veia e ele tentava dissolver aquele coágulo que estava obstruindo a artéria, né? Então, a gente saiu de uma taxa de mortalidade, imagina só, né, Fer? Na década de 70, a pessoa infartava e ela tinha 40% de chance de morrer. Então, tu imagina, de cada 100 pessoas que infartavam, 40 morriam, né? E cada vez que a cardiologia progrediu na área do infarto, essa taxa de mortalidade foi reduzindo, né? Então, hoje, com o cateterismo de urgência e a angioplastia de urgência, que a gente chama de angioplastia primária, para tratar o infarto, nós saímos de uma taxa de mortalidade de 40% para quanto? 5%? Até mais, algumas séries até mais baixo que 5%. Até mais baixo que 5%. E também, então a gente vê o efeito da tecnologia na redução da mortalidade, e desses 95% que a gente salva, a maioria quase fica sem sequela, né? Então, a gente, tratando esse infarto em tempo hábil, que seria o ideal, assim, em menos de 3 horas, a gente consegue diminuir a mortalidade e diminuir a morbidade, né? Quer dizer, melhorar a qualidade de vida e o paciente retornar em pouco tempo às suas atividades habituais. E isso, com certeza, foi com o advento da angioplastia primária através das técnicas de cateterismo, né? Claro que, junto com isso, tem outras medicações, né? Tem medicações que controlam a pressão, medicações que controlam colesterol, medicações que afinam o sangue, né? Os antiagregantes plaquetários. E cada uma dessas intervenções que foram sendo agregadas ao tratamento foram, aos poucos, trazendo essa taxa de mortalidade de 40% para até menor que 5%, né? Uhum. Não, exatamente. Então, e hoje a gente vê nitidamente, né, Gui, como chega um paciente com um infarto, que ainda né, obviamente, vai continuar sendo uma doença muito comum, né? Apesar da gente estar aí vivendo a pandemia do Covid, continua sendo, junto com o Covid, né, a principal causa de óbito, e a gente consegue ver essa recuperação rápida do doente, né? A gente já tem 5 anos trabalhando aqui no Oeste, a gente já tratou, aí tem muitos casos, né, de infarto, e a gente vê a recuperação rápida desses doentes, tendo alta em poucos dias, né, 2, 3 dias, muitas vezes já é possível dar uma alta para o paciente que foi submetido à angioplastia, ao cateterismo de urgência, né, um paciente que chegou super grave, com uma obstrução aguda da artéria, mas é claro que é muito importante esse paciente chegar rápido no hospital, né. Então, isso é um outro ponto, isso é um outro tema que a gente aborda muito, né? A gente fez muito esse trabalho lá em Concórdia, no atendimento pré-hospitalar, porque de nada adianta a gente ter toda a tecnologia ali em mãos, né, no hospital. Hoje o hospital regional, né, está agora com a hemodinâmica instalada, funcionando, então é mais um hospital que vai poder oferecer isso para a população de Chapecó, mas de nada adianta se o paciente demora para chegar. Então, é uma doença que precisa, né, de um tratamento, precisa o paciente chegar rápido, né, num serviço
onde tenha esse serviço, né, disponível 24 horas, e o infarto não tem hora para acontecer, né? O infarto pode acontecer de madrugada, pode acontecer de noite, pode acontecer durante uma festa, dormindo. Então, é por isso que são serviços que têm que funcionar 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana, porque é uma emergência e é uma das principais emergências médicas, né? Então, sem dúvida, isso aí foi um grande, e continua sendo, né, a maior das evoluções aí que a hemodinâmica trouxe, né? Com certeza, isso aí foi. Falando talvez um pouco mais de cateterismo, né, a gente também pode falar da questão do tratamento das válvulas, né, que depois a gente vai abordar, e que são situações que não são tanto não emergenciais como um infarto, ou até mesmo angioplastias, né, em pacientes que têm angina e tudo mais, mas que não são situações aí tão emergenciais. Mas do ponto de vista de emergência, sem dúvida, o infarto, o cateterismo, ele é fundamental e ele trouxe uma grande mudança aí no cenário da população, e hoje está disponível, né, na maioria das cidades aí de médio porte do Brasil. E quando a gente fala da hemodinâmica, né, a hemodinâmica ou cardiologia intervencionista, ela é uma subespecialidade da cardiologia, né? Então, a gente se especializa em clínica, faz 2 anos de residência, depois se especializa em cardiologia, faz 2 anos de residência, e depois se especializa em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. São mais 2 anos de residência, né? Então, tu vê, depois de formado, tem 6 anos pela frente, então não é pouco. É mais uma faculdade. E a hemodinâmica, né, ela tem a parte dela que faz diagnósticos, né, e a parte dela que faz tratamento, que são as intervenções, né? Então, vamos falar um pouco dessas duas áreas. Eu vou pedir para te falar um pouco da parte de diagnóstico da hemodinâmica. O que dá para fazer na hemodinâmica no quesito diagnóstico? Então, assim, a hemodinâmica ela começou como uma área de diagnóstico, né? O próprio nome, hemodinâmica, hemo vem de sangue, dinâmica de movimento, né? Então, o termo inicial dessa área de cateterismo cardíaco era hemodinâmica, porque só se fazia diagnóstico, certo? Que isso começou na década lá de 50, com sones e tudo mais. Depois que veio, né, com as implementações tecnológicas, a possibilidade de fazer tratamentos, que é a intervenção que a gente vai falar depois. Mas do ponto de vista diagnóstico, né, são inúmeras as possibilidades que a hemodinâmica oferece. Mas, sem dúvida, da nossa área, né, lembrar que cateterismo pode ser feito cateterismo do coração, cateterismo pulmonar, cateterismo do cérebro, de quase todos os órgãos, aí você pode estudar as artérias e as veias, né? Porque as doenças arteriais e as doenças vasculares, elas são são as principais doenças de quase todos os órgãos. Então, do ponto de vista do coração, né, sem sombra de dúvida, a área de diagnóstico que a gente mais faz o cateterismo é para avaliar as coronárias, né, a circulação das artérias do coração. As artérias são os vasos que levam sangue para o coração. Então, as artérias do coração são chamadas de coronárias, né? Então, o cateterismo ele é hoje um exame um exame quase básico, né, da cardiologia, né? Apesar de que tem que ser feito no ambiente hospitalar, ele é minimamente invasivo, a gente precisa pegar uma artéria, geralmente no braço do paciente, é uma picadinha que o paciente sente, para a gente poder introduzir um pequeno catéter que a gente vai chegar lá no coração, e lá a gente vai injetar contraste e filmar as artérias do coração, filmar as coronárias. Então, o nome desse procedimento é uma coronariografia. E esse é o procedimento, é o exame padrão ouro, né? Padrão ouro é o procedimento definitivo para poder fazer o diagnóstico das doenças da coronária que podem levar ao infarto, né? Que são principalmente formação de placas de gordura, né? Que são doenças que estão intimamente ligadas com envelhecimento, com obesidade, com hipertensão, com diabetes, tabagismo. Então, o cateterismo cardíaco ele é um exame quase que básico hoje na cardiologia, feito de uma forma minimamente invasiva, que o paciente chega
E é só uma anestesia local, em questão de 15, 20 minutos a gente já filma todas as coronárias e tem um diagnóstico definitivo, né? Então, geralmente, pacientes com dor no peito, onde tem uma dúvida se essa dor está vindo do coração, o cateterismo seria o exame diagnóstico definitivo, né, através da coronariografia. Eu acho que tu pode daí comentar alguma outra modalidade aí de diagnóstico que mais você acrescentaria aí, Gui? Eu acho que assim, a parte do cateterismo de câmaras direitas, né? Uhum. Estudo da hipertensão pulmonar, estudo de débito cardíaco, né? Estudo também de malformações cardíacas, né? Congênitas, né? Congênitas, né? Então, a parte da hemodinâmica, ela elucida o problema, né? Eu gosto de falar para os pacientes que vêm fazer um exame um exame de check-up ou que vem investigando um sintoma, né? Tem muitos exames que eles dão pistas, né? Como se fosse um detetive, assim, tu tá procurando o culpado, né? Então, tu tem o teste ergométrico, dá uma pista, a cintilografia dá uma pista, tá? O O ecocardiograma dá ecocardiograma, né? Que é outra pista. Mas e tu tem assim, tu tem pistas falsas e pistas verdadeiras, né? Que são os exames falso positivo, falso negativo. E isso aí cabe à interpretação do médico. Mas chega um momento que tu não pode mais ter dúvida, né? Bom, eu quero Perfeito. saber, né? Eu tenho um teste ergométrico que gerou uma alteração, mas eu não tenho certeza se essa alteração pode ser doença ou pode ser um erro do exame, né? Então, a hemodinâmica, ela vem para tirar a dúvida, tá? E quando a gente faz um cateterismo para ver uma coronária, a gente quer dar certeza se tem lesão ou se não tem lesão, né? E se tem lesão, se aquela lesão ela é uma lesão culpada, se ela é uma lesão que provoca isquemia, né? Porque sabemos que nem todas as obstruções são obstruções que provocam alteração de fluxo. E esse é um campo que a hemodinâmica também evoluiu, né? Hoje nós temos tecnologia para medir a pressão dentro da coronária, né? E medir a pressão adiante da lesão e ajusante da lesão. E comparar essas pressões para saber se aquela obstrução está provocando realmente uma diminuição de fluxo. Hoje nós temos também métodos de imagem intravasculares, né? E aqui eu cito o ultrassom intravascular e a tomografia de coerência óptica. Nós conseguimos entrar dentro da artéria e filmar ela por dentro, né? Através da tecnologia da luz ou do som. E criar imagens que nos dão a interpretação exata da área da artéria, da área da obstrução, do tipo de placa que se formou, se é uma placa mole, se é uma placa dura, se é uma placa calcificada, né? E isso nós temos disponível, né? Não está só em capitais, está aqui no Oeste, né? Então, a grande inovação também nisso da tecnologia é porque ela se difunde, né? Perfeito. E ela vem para agregar, né? Para tirar dúvida, porque toda dúvida sanada, ela nos auxilia a tomar a melhor conduta para o paciente. Isso aí é uma coisa que né, a gente frisa muito, 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 que é acertar o diagnóstico, né? Porque assim, a medicina tem o que são os dois pilares fundamentais da medicina, né, Gui? É diagnóstico e tratamento. Então, assim, a gente acertar o diagnóstico é crucial, né, para a gente poder, obviamente, dar um tratamento adequado. Existem situações que tu fica dando tratamento empírico, tu tenta meio que atirar para tudo quanto é lado, mas isso não é bom, né? Tu fica dando um monte de remédio, talvez remédio desnecessário. E a hemodinâmica é o que tu falou, né? Hoje, com todas essas técnicas e todas essas tecnologias, isso tem nos permitido dar diagnósticos mais certeiros, né? Eu gosto muito de fazer analogia com câncer, né? Doença oncológica, né? Que talvez as pessoas aí chamam um pouco mais de atenção.
né? Você precisa ir lá e fazer uma biópsia e saber se aquela massa, se aquele tumorzinho é um câncer ou não, para dar quimioterapia, para fazer uma cirurgia oncológica. E não é diferente no coração, né? A gente precisa dar o diagnóstico para poder ver se realmente precisa dar tal tratamento, se realmente precisa ir lá e fazer uma desobstrução, se você precisa ir lá e trocar a válvula. Então, toda essa tecnologia, se bem utilizada, né, e com todas as etapas que têm que ser seguidas na investigação, consegue nos dar, né, entre aspas, a biópsia disso aí, né, dar o resultado definitivo do que a gente está lidando, e aí sim oferecer um tratamento para o paciente, que não necessariamente precisa ser intervencionista, né, Gui? Existem, né, acho que a gente talvez podemos comentar um pouco aqui de tratamento já, né? Vou passar para ti, né? Quais são as opções hoje de tratamento de uma obstrução? Se a gente encontrar um paciente com dor no peito, o paciente nos procurou, tem dor no peito, a gente fez esteira, detectou que aquela dor realmente parece que é do coração, teve alteração no eletro, e a gente fez um cateterismo e encontrou que o paciente tem obstruções, né? Uhum. Quais são as opções hoje que esse paciente tem? Isso é bom. Ter opção é a melhor coisa, né? Tu não ter opção quer dizer só teria que fazer só teria uma alternativa. E hoje a cardiopatia isquêmica, que é a principal doença do mundo, né? Além de ser uma doença do envelhecimento, né, ela vem com a idade, ela tem fatores de risco que aceleram ela. Hipertensão, diabetes, tabagismo, sobrepeso, dislipidemia. Então, ela é uma doença muito prevalente, né? Então, hoje nós temos 3 opções de tratamento para cardiopatia isquêmica muito bem testadas do ponto de vista científico, né? A primeira opção é o tratamento clínico. Você utilizar remédios que aliviam a dor, aliviam a angina, né? E que consigam modificar a doença. Quer dizer, são remédios que atuam diretamente nos fatores de risco, né? Medicações vasodilatadoras, medicações antiagregantes plaquetárias, medicações antianginosas, né? E medicações que atuam no fator de risco, principalmente os remédios que controlam o colesterol. E dentro disso tem várias opções hoje, né? Tu tem pelo menos Sim. 3 classes de medicações: as estatinas, os inibidores de absorção intestinal de lipídios, né? E a medicação injetável, que é o anticorpo monoclonal, que inibe uma enzima, que se chama PCSK9. Então, hoje tu consegue modificar a doença tratando esse fator de risco de epidemia, né? E com estudos mostrando. Né? Tu estabiliza a doença, quer dizer, tem uma obstrução lá, digamos, de 70%, e ela não progride mais, né? Dificilmente ela vai regredir, mas ela não, de 70% ela não vai para 80%, né? Ela fica em 70%. E outras lesões, porque a coronária é grande, né? Ela tem uma lesão aqui, outra ali, outra lá no cantinho, né? Tu consegue estabilizar. Então, esse é o primeiro tratamento, né? Tratamento clínico. O segundo tratamento, né? Vamos dizendo em ordem cronológica, assim, dos fatos, né? O tratamento cirúrgico, que é você revascularizar o paciente com cirurgia de peito aberto. Então, é ponte de safena, né? Popularmente conhecido como cirurgia de ponte de safena. E que hoje já tem coisa até melhor que a safena, que é a ponte de mamária, né? Mas a cirurgia ficou conhecida como ponte de safena, né? Que são a mamária é uma artéria, não é uma veia, né? A safena é uma veia, né? Que se coloca no coração e se faz uma ponte passando por cima da lesão, da obstrução. E a terceira opção é o tratamento percutâneo através do cateterismo e da angioplastia. E daí a gente pode falar de um monte de coisa, né? Aí queria que tu falasse dentro da parte de tratamento por angioplastia, né? Da onde a gente veio e aonde a gente já está nesse tratamento aí e o que a gente tem disponível aqui. Bom, então a angioplastia, a primeira angioplastia, né, realizada, que a angioplastia, gente, é você ir lá e fazer uma desobstrução,
da coronária, da artéria do coração, daquela placa de gordura que se formou lá e está entupindo, igual um cano entupindo e o sangue passando com dificuldade. Né? O sangue passando com dificuldade vai começar a atrapalhar o funcionamento do coração. O coração precisa de sangue. Todo o nosso organismo precisa de sangue para funcionar. Aí o paciente pode ter sintoma de dor no peito, né? Vai fazer um esforço, o coração precisa de mais sangue, tem uma obstrução, não consegue aumentar e começa a passar mal. E o sintoma típico é dor no peito, mas pode ter falta de ar. E também o coração pode começar a ficar fraco, né? Começou a faltar sangue, o coração pode começar a dilatar, aumentar de tamanho e perder força. Então, só para todo mundo entender, a angioplastia, a gente consegue chegar lá naquela obstrução e desobstruir, né? De uma forma bem simples falando. Então, a primeira angioplastia do coração foi em 1977, né? Lá na Europa, foi feita, foi uma grande revolução na cardiologia e por anos ficou sendo dessa forma. Foi criado lá um balão, você entrava com um balãozinho que você chegava naquele ponto daquela placa e você insuflava o balão e esmagava a placa, né? Esmagava a placa igual de chegar num cano, insuflar um balão ali dentro e esmagar aquela placa de gordura, mas aquela placa ficava lá. Só que você conseguia... Ela não vem para fora, a gente não tira, né? Você não tira, né? Ela fica lá, mas fica esmagada. De uma forma, funcionou, foi uma grande, né? Obviamente isso aí deu certo. O problema é que com o tempo começou a se observar que essa gordura, essa obstrução, em poucos meses, né, em até 40% dos casos, ela voltava a obstruir. E o paciente voltava a ter dor, voltava a passar mal, que a gente chamou isso de reestenose. E aí o paciente tinha que voltar lá e fazer mais uma angioplastia, e muitas vezes saía, né, claro que começava a trazer riscos para o paciente. Então, foi uma grande, isso foi na década de 80 para o começo de 90, foi uma grande corrida para tentar achar uma forma de melhorar isso, né? Teve laser, teve tecnologia que tentava ir lá e arrancar a placa, mas dava muita complicação, né? Ou você ir lá e meio que cauterizar aquela placa com laser, dava muita complicação, também não foi uma coisa perfeita. E o que melhor funcionou foi a criação dos stents. Os stents são umas molas, né? O pessoal comumente fala das molinhas do coração. O stent é uma estrutura de metal onde a gente consegue ir lá e dilatar. Quando a gente insufla aquele balão para dilatar aquela placa, o stent está por fora desse balão e ele fica montado como se fosse um arcabouço, né? E fica segurando aquela artéria aberta, né? Uhum. Você arma ele e ele fica lá. E ele é uma estrutura metálica. Então, os stents, eles diminuíram esse risco de voltar a obstruir a coronária, né? Que era a tal da reestenose. Mas se viu que você deixava um corpo estranho ali, né? E esse corpo estranho começava a reagir. É um metal e fica lá, obviamente, fica para sempre lá, e um corpo estranho no organismo o organismo ele reage, né? Começa a ter uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória, em até 30% dos casos, 20, 30% dos casos, formava tipo uma cicatriz ali sobre o stent, que essa própria cicatriz acabava reobstruindo a artéria, né? Que isso aí se chamou o nome de reestenose de stent. Então, a gente caiu lá de um problema que recidivava em 40% para uns 25%, 30%. Ainda era muito, né? Se pensar de cada 10, 3 voltava a entupir, não era algo ideal. Nessa época, né, a cirurgia cardíaca ainda, né, era a melhor opção. A angioplastia era como se fosse uma coisa meio que de urgência, ou quando o paciente não tinha condição de cirurgia e tudo mais. E aí, para resolver esse problema, foi criados os stents farmacológicos, né? Que vem uma medicação, né, ao redor do stent, e a hora que a gente implanta o stent, aquela medicação, que é uma medicação que tem um efeito anti-inflamatório, antiproliferativo, que inibe aquela cicatrização exagerada, né? E isso fez com que as taxas de reestenose caíssem para baixo de 5%. Então, isso foi questão aí né, foi na década de 90 que surgiram os primeiros, em 2000, na verdade, que surgiu o primeiro stent farmacológico.
Claro que a tecnologia melhorou, a medicação melhorou, o metal é mais fino, então é mais delicado. Então, isso aí, hoje, a gente está já na. A gente já pode falar que estamos na terceira geração de existentes farmacológicos. Isso está disponível aqui para todo mundo, né? Hoje, quando a gente faz uma angioplastia, a gente usa os melhores estentes, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas a gente está usando o melhor, está usando o melhor. É só material, né? Que hoje é de terceira geração, que a gente pode dizer. Isso aí trouxe um benefício muito grande, reduziu muito as complicações, né? E a gente vê que a angioplastia consegue hoje bater de frente, né, com a cirurgia. Então é uma opção, mais uma opção que a gente tem para oferecer para os nossos doentes. Então a gente tem no quesito, né, tratamento de cardiopatia isquêmica, né, revisando aqui os três tratamentos, né, tratamento com remédio, tratamento com cirurgia e tratamento com angioplastia, tá? E daí, quando você tem opções de tratamento, tu tem que saber, o cardiologista tem que saber definir qual que é a melhor opção para cada paciente. Que é hoje, que talvez eu acho que seria a coisa mais moderna da cardiologia, que é a personalização de tratamento, né? Então, cada paciente tem um tipo de doença, tem um tipo de manifestação, tem um tipo de acometimento das artérias, e para aquele paciente a gente vai conseguir personalizar o tratamento dele. Seja no quesito remédio, seja no quesito qual técnica nós vamos utilizar para desobstruir, se vai ser por cirurgia, se vai ser por angioplastia. A própria cirurgia hoje não é uma técnica única, né? Tem várias técnicas que pode utilizar para cada paciente. Por exemplo, tem pacientes que vão fazer um tratamento cirúrgico, mas eles têm as pernas com muitas varizes, né? Então, as veias não são boas para utilizar como ponte de safena. Então, tem a alternativa de utilizar a ponte de mamário ou até a ponte de radial, né? De artéria radial. E, por outro lado, da parte da hemodinâmica, nós temos estentes curtos, estentes longos, estentes com diversos tipos de remédios, estentes que são desenhados para ser colocados na parte proximal da artéria, na parte distal da artéria, né? E daí que entra também a refinação da técnica, né? Quer dizer, técnica de bifurcação, técnica de tratamento de oclusões crônicas, né? Quando a artéria já está toda destruída, né? Há muito tempo obstruída, você consegue recanalizar ela, né? Então, é uma junção de melhora de técnica, melhora de material, que hoje a gente consegue trazer a personalização do tratamento. E outro ponto, Fer, que eu vejo, que o tratamento personalizado no quesito da cardiologia, ele trouxe o tratamento das doenças do paciente senil, né? Tu aprimorar a técnica, tu permite tratar pacientes que antes não eram elegíveis para tratamento, porque eram muito idosos e eram frágeis. Quer dizer, a gente pensava, bom, se eu tratar ele, eu posso matar ele, entendeu? Né? Ele não vai aguentar uma cirurgia, ele não vai aguentar uma angioplastia. Então, eram pacientes que não se disponibilizava o tratamento para eles. Não tinha opção, né? Não tinha opção, né? Não tinha nenhuma opção, o tratamento com remédio já não resolve, né? E como a medicina evolui e a humanidade cada vez mais está com a sua sobrevida aumentada, né? Quer dizer, a expectativa de vida é 86 anos, 90 anos, já em países de primeiro mundo, né? Aqui na nossa região no oeste de Santa Catarina, é uma colonização italiana, alemã, né? A expectativa de vida é acima de 80 anos, tanto quanto para homem quanto para mulher. Então, a gente tem doenças que estão vindo agora, se manifestando com a idade, e nisso, a estenose aórtica é o principal exemplo, né? Era uma doença senil que acometia pessoas acima de 75 anos, corria uma obstrução de uma válvula do coração, que é responsável pela saída de sangue do coração, as pessoas começavam a desmaiar, começavam a ter insuficiência cardíaca e morriam de morte súbita, né?
sem tratamento. E o tratamento até uma década atrás, só existia um tipo de tratamento, que era o tratamento cirúrgico com a troca da válvula através de cirurgia de peito aberto, né? Que é muito boa e que funciona, né? Mas a cardiologia intervencionista também inovou nesse ponto, né? Criou uma técnica nova, essa técnica já está no Brasil há praticamente 10 anos, né? E que é o implante transcatéter de válvula aórtica, conhecido como TAV, né? Tu tá fazendo teu doutorado em São Paulo, tu foi para o Canadá, passou 3 meses no Canadá só estudando TAV, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre a TAV, essa técnica que eu e tu trabalhamos junto e somos entusiastas dela, né? Aham. Que tu viu no Inclusive Canadá você, que não tem aqui, né? Ou pelo contrário, né? Estamos também fazendo o que eles estão fazendo lá. Então, me conta um pouco da tua experiência, da tua passagem pelo Canadá. então saindo, né, a gente estava falando da coronária, agora vamos falar de uma das válvulas do coração. O coração tem 4 válvulas, como o Guilherme falou, a válvula aórtica, né, ela é muito, comumente ela começa a dar problema no paciente idoso. Então, quanto à TAV, né, como você falou, a gente somos grandes entusiastas. Você, né, tu tem 3 anos antes do que eu, né, de formação. Então, lá em Porto Alegre, você pegou o início da TAV lá em Porto Alegre, né, você participou disso na tua residência. Eu peguei logo em seguida também a fase, né, inicial da TAV, com os primeiros dispositivos e tal, lá em São Paulo, e foi algo que, né, que a gente, desde o começo, se empolgou muito com isso e trabalhou, né, com esse procedimento. Então, essa experiência que eu tive lá no Canadá, né, fazendo doutorado, eu pude acompanhar, né, com os colegas lá 83 procedimentos de TAV, né? Ainda é um procedimento altíssimo, né? Toda semana faziam 9 casos. Então, ainda é um procedimento muito caro, né, Gui? Que infelizmente ainda não tem disponível pelo SUS, é um procedimento que muitos ainda têm que procurar particular, mas é algo que a comunidade brasileira está brigando, porque assim, as evidências são absurdas, né? Você pega um paciente que tem uma estenose aórtica, que você sabe que quando ele começa a ficar mal, a expectativa de vida dele é muito baixa, 1, 2 anos ele vai morrer, e ele, como é idoso, né, o cirurgião cardíaco é complicado, às vezes, botar na mesa e fazer uma cirurgia grande, de peito aberto, às vezes pode morrer na mesa, então ficava nessa questão, deixa viver mais 1, 2 anos do jeito que dá, né? E esses pacientes com 85 anos, 80, 85, 90, muitas vezes a gente sabe que, né, estão com a cabeça muito boa, e todo o organismo funcionando bem, e tu sabe que tu tem só uma válvulazinha do coração dando problema, que se você trocar, ele vai viver mais 5, 10 anos bem, né, com qualidade de vida. Então a TAV, ela é realmente algo surpreendente, a resposta, o paciente melhora muito rápido, e uma técnica também, né, a tecnologia nesses 10 anos que está no Brasil, a gente está vendo já, a gente já está na 3ª geração de válvulas, enfim, está tudo melhorando, está tudo ficando menos invasivo, e eu fiquei muito feliz quando estive lá no Canadá, né, de ver que o que eles fazem lá é exatamente o que a gente faz aqui, né? Os mesmos materiais, os mesmos dispositivos, as mesmas técnicas, né? A diferença é lá um volume maior, né? Porque já está no sistema público deles, enfim, é algo mais acessível e é algo que a gente vai brigar aqui, já vem brigando, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Cardiologia Intervencionista tem batalhado muito para oferecer isso para a população geral, né? Hoje, por enquanto, só quem tem plano de saúde ou particular consegue, mas o que eu fiquei mais feliz daquela minha ida lá é poder ver que absolutamente a técnica é a mesma, os materiais são os mesmos do que a gente fez nos nossos casos aqui no Oeste, né? Então a medicina, voltando lá, hoje a medicina ela globalizou, né? Ela está globalizada, então assim, os stents que eles usam lá, as próteses, as válvulas, os catéteres, é exatamente o mesmo, né? Então assim,
Lá, o médico lá do Canadá está usando o mesmo iPhone que tu está usando. E não é diferente na medicina, né? Lembra lá na década de 90, tu viajava para fora do Brasil, daí tu via lá um carro diferente, tu via, sei lá, tu via lá o cara usando um rádio diferente, um celular diferente, e no Brasil só vai chegar daqui 10 anos, isso acabou, né? Só que o carro que está Chega lá é o rápido. carro que está aqui, é o carro que está aqui, né? A gente está no mundo globalizado, então a população tem que entender que na medicina, e principalmente na nossa área, é assim, né? O que tem lá, tem aqui, as técnicas são as mesmas. Eu gosto de falar para o paciente, né? Olha, esse tratamento que tu fez, se você estivesse em Nova York, no Colômbia, você estaria fazendo exatamente a mesma coisa. Você estaria recebendo igualzinho a mesma coisa. Se você estivesse em Tóquio, seria exatamente a mesma coisa, né? Então, isso aí foi uma das coisas que mais me marcou estando lá, né? Óbvio que lá eles têm uma experiência maior por conta de questão de volume e tudo mais, mas fiquei muito feliz de poder voltar vendo que as técnicas que a gente vem utilizando aqui, a gente já sabia disso, porque a gente acompanha, a gente vai para congressos internacionais, a gente sabe que as técnicas são essas, mas estar lá e acompanhar pessoalmente, né? Inclusive discutindo, inclusive dando pitaco ali, né? Falando, olha, os colegas perguntando, Fernando, o que tu acha e tal, né? E assim, trabalhando junto com eles e podendo e participando, é, então vendo que realmente o Brasil e o nosso oeste aqui, né? Santa Catarina e o oeste, a gente está aí, né? Estamos na crista da onda. Então isso aí foi com certeza o que mais me marcou nessa ida lá para o Canadá, né? Não, com certeza, assim, ó. E a gente falou da coronária, falamos da TAV, da estenose aórtica, né? Nossa, teria um monte de coisa para falar aqui, né? Sim. Esse ano passado, a gente começou a nossa série de casos de fechamento de FOP, né? Tivemos um volume bom, quer dizer, uma coisa que foi descoberto, já se sabia, mas se comprovou pelos estudos, né? Uma das causas de AVC, né? De derrame, né? Cura, Deve ser. né? Tu consegue bloquear essa causa, que é fechar o forame valpatente. Só para as pessoas entenderem, né, que é um defeitozinho, né? Que a pessoa nasce e fica lá um defeitozinho no coração, a gente consegue ir lá e corrigir, né? Muito legal. Cardiopatias congênitas descobertas na fase adulta, como a CA, né? A comunicação interatrial, que você lá vai. Às vezes o paciente não sente nada e numa consulta de rotina você descobre. E tu vê que ela já tem uma repercussão, quer dizer, o coração já começa a ficar defeituoso sem a pessoa sentir, porque ela passou a vida inteira com um furinho no coração que não era para ter esse furinho. Então hoje a gente consegue também, através de técnicas de cateterismo, fechar esses furos, né, congênitos. Uma vez me perguntaram por que tu escolheu fazer hemodinâmica, tá? E daí a resposta assim, bom, primeiro, lida com tecnologia, né? Eu acho que a gente está no mundo tecnológico, tá? Segundo, a técnica aumenta a vida do paciente, né? Isso. Tudo que eu quero é tratar um paciente para ele poder viver mais. E o terceiro é que melhora a qualidade de vida, né? Isso. E o coração ele é o nosso motor. Quando ele está com problema, tudo fica com problema. O rim fica ruim, o intestino fica ruim, a pessoa não dorme direito, o cérebro fica ruim, né? Então, tu ter um coração bom, né? Tu ter um coração bom, tu tem qualidade. Quer dizer, tu tem qualidade para viver, para trabalhar, para fazer tuas atividades físicas, para ter teus momentos de lazer, né? Quantos pacientes chegam, né, em estado de descompensação cardíaca? Nós compensamos ele, né? Estudamos, intervimos quando tem que intervir, e depois ele vem dizendo, tô normal, eu tô normal, tô vivendo normal, tô trabalhando normal, né? Voltei para minha atividade. Isso é muito gratificante. Realmente você vê a melhora, né? E a cardiologia tem muito disso, né?
de ser bem resolutivo, né? A cardiologia moderna, você consegue dar resultado, Uhum. né? Então, se você conseguir usar toda a tecnologia disponível, obviamente com conhecimento, todos os tratamentos disponíveis, a gente falou só da nossa área, né? Mas a cardiologia tem medicações, marca-passo, questões de arritmia, ablação de arritmias, implante de marca-passo, vários tipos de cirurgias, né? Então a gente vê resultado, né? A gente vê um resultado nessa questão mesmo que tu falou, né? De aumentar a sobrevida, o paciente vive mais e principalmente qualidade de vida, né? Tirar sintoma, né? Aliviar o sintoma. E isso na cardiologia ela é talvez aí uma das áreas da medicina onde você vê, né? Você é palpável a resposta do tratamento, né? De uma boa investigação e de um tratamento adequado, né? Você consegue ver, porque é o que tu falou, o coração, né? Ele não tem como viver com o coração funcionando mal, né? A pessoa ou vai morrer ou vai ter uma qualidade de vida diminuída, né? Então, e a cardiologia é fantástica, né? A gente puxa a sardinha para o nosso lado, mas realmente as opções hoje em dia, com todas essas evoluções que a gente está aqui, justamente o tema da apresentação aí da nossa discussão é falar sobre evoluções e inovações. A gente está sempre, né, tentando trazer isso para os nossos pacientes, inicialmente em Concórdia, onde a gente tem a Clínica Bernardi, e agora também atuando aqui em Chapecó, no IOSC, no Hospital Regional, poder trazer, né, tudo que eu aprendi em São Paulo, tudo que tu aprendeu em Porto Alegre, que a gente continua aprendendo e, e se especializando para os nossos pacientes. Bom, completamos quase 1 hora de live, tá? Nós vamos encerrar por aqui. Fer, com certeza vamos bater mais papos aqui, abordar novas áreas da cardiologia. A gente só falou de inovação hoje, da nossa área, tem tanta coisa para a gente conversar. A gente pode, nas próximas, convidar, né, sempre um colega de alguma outra área, e aí falar, vamos falar de arritmia, vamos falar do eco, vamos falar de cirurgia. E aí a gente poder, até quem tiver aí sugestões, né, de temas, daqui a pouco a pessoa quer ouvir sobre arritmia cardíaca, vamos trazer algum colega, arritmologista, que a cardiologia está tão desenvolvida, né, Gui, que você tem hoje subespecializações em quase todas as áreas, né? Tem paciente da válvula, tem o médico que se ultra especializou em válvula, o que se ultra especializou em arritmia, ultra especializou em marca-passo, em cirurgia, enfim. Então, o tema aqui não vai faltar, né? Então, Fer, obrigado aí. Nos vemos amanhã. Boa noite. Amanhã a Boa gente tem noite um a todos procedimento. os nossos internautas aí, a comunidade IOSC que nos assistiu e quem não nos assistiu vai poder ver depois, que isso aí aqui fica gravado. Tá? Eu queria dar uma boa noite para todos e até a próxima. Um abração a todos. Valeu, Gui. Até mais.